Oi gente, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trago para vocês uma opção de faça e venda, empadão de frango na marmita. Bora pro vídeo? Nessa receita a gente começa pelo recheio de frango. Numa panela estou utilizando óleo, cebola, alho, tomate picado sem sementes, tempero para frango, um pouquinho de sal. Agora já dou uma leve mexida antes mesmo de ligar o fogo, tá? Eu gosto de fazer isso que eu acho que mistura mais rápido. Agora eu ligo o fogo, eu gosto de deixar na temperatura média e já começo a refogar esses ingredientes. Você percebeu que a cebola começou a ficar transparente, o tomate começou a soltar água? Agora vamos colocar o frango desfiado. Aqui tem aproximadamente 400 gramas. Eu cozinhei na panela de pressão com 1,5 litro de água, sal, tablete de caldo de frango e um pouquinho de pimenta, tá? Agora a gente vai mexer isso daqui até ele começar a dar uma corzinha. Agora a gente vai colocar os temperinhos. Gosto muito de utilizar cebolinha e salsinha desidratada. Essa misturinha aqui também que é muito gostosa, que é alho granulado, cebola e salsa. Lembrando que temperei a gosto, né? Vai do que vocês preferem, mas aqui tá a minha sugestão, tá bom? Agora a gente vai mexer isso daqui, dar uma misturada. Para dar mais uma corzinha e mais um toque de sabor nesse recheio, eu vou colocar molho de tomate. Deixar ele ainda um pouquinho mais cremoso para ficar bem gostoso mesmo. Para fechar com chave de ouro e deixar o nosso recheio ainda mais gostoso, suculento e cremoso, requeijão cremoso. Estou utilizando aquele de copinho, tá? A gente já... lembrando, já com o fogo desligado, tá? Desligo o fogo e acrescento o requeijão por último, tá? Vai dar aquele toque cremosinho e saboroso pro nosso recheio. Finalizando aqui, a gente tampa e deixa isso reservado que agora a gente vai fazer a massa. Enquanto o recheio esfria, vamos partir para a massa da nossa empada. Numa tigela, vou acrescentar farinha de trigo com um pouquinho de sal e manteiga. Aqui estou utilizando sem sal. Eu tirei ela 30 minutos antes da geladeira, antes de começar a nossa receita, tá? Agora a gente vai misturar com as mãos, com a ponta dos dedos. Vamos dissolvendo essa manteiga. Com o calor da mão ela vai se dissolvendo, tá? Com a pontinha dos dedos, vamos lá trabalhando essa massa. Lembrando que não é uma massa de sovar, é só misturar mesmo. Com a ponta dos dedos e fazendo esse movimento com as mãos, ela vai se transformando numa farofinha. Questão de uns 5 minutos mais ou menos esse processo que a gente vai se repetindo, tá? Ela vai virando uma farofinha, depois vai ficar úmida. Aí você, com o tempo, você vai perceber que ela vai começar a ficar mais úmida e você vai apertando ela com as mãos, você vai começar a perceber que ela vai se unindo, vai formando montinhos. Você vai fazer esse processo durante 5 minutos até ela começar a formar uma bola, que eu já vou mostrar pra vocês como vai ficar.
Passados 6 minutos fazendo aquele processo que eu expliquei para vocês anteriormente, ela vai ficar nesse ponto, ó. Ela não gruda mais nas mãos, você vai partir ela e vai ver que ela vai ficar meio quebradiça. Esse é o ponto da nossa empada. Agora a gente vai partir para a montagem nas marmitinhas, tá bom? Você tem duas formas de colocar a massa na marmitinha. Você pode forrar um plástico filme aí no seu tabuleiro, na sua mesa, e abrir com a ajuda de um rolo de massa. Caso você não tenha um rolo, não tem problema, você pode utilizar porcionando a massa com pequenas bolinhas mesmo e colocando na marmitinha, que também dá certo, tá? Sem problemas. A marmitinha que eu estou utilizando é essa daqui de alumínio. Ela tem 12 centímetros por 9. Caso você tenha aberto ela com rolo, você pode medir certinho, tá? Mas se não, também dá para utilizar dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, que é simplesmente colocando a massa e apertando com as mãos e alocando ela certinha na marmitinha. Você vai tirando as rebarbas e vai deixando o mais certinho possível, apertando com a ponta dos dedos, tá? Lembrando que por ser uma massa à base de manteiga, você não vai precisar untar essa forminha, tá bom? Colocada a nossa massa certinho na forminha, na marmitinha, agora a gente vai colocar o recheio, tá? Com o auxílio de uma colher a gente vai colocando e vai dando uma leve apertadinha e acertada no recheio, tá? Pra deixar mais retinho possível. Hora de cobrir a nossa empada. Mesmo processo, se você tiver um abridor de massa, você abre a massa e mede certinho com o tamanho. Se não, você vai com a mão, pega uma bolinha com a mão mesmo, vai achatando com a palma das mãos e vai cobrindo a massa e vai acertando certinho, tá? Vai tirando as rebarbas e vai dando leve apertadinha até cobrir tudo, tá? Só lembra de deixar um espacinho para caso você for fazer para vender, para poder caber a tampa, tá? Porque tem uma partezinha que vai dobrar, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Depois de cobrir com um ovo batido ou com a gema, você vai pincelar em cima pra dar aquela cor linda que fica na nossa empada, tá? Aquele douradinho. Aí você pincela por cima da nossa empada. Lembrando que essa massa me renderam 5 marmitinhas, tá? Mas é que eu sou um pouco exagerada também, mas se você quiser economizar um pouco também, você pode pesar, se você tiver uma balança, pesar certinho a quantidade para cada forminha, né? E deixar menos massa, menos recheio, enfim. Mas nessa amostra aqui para vocês me renderam 5 marmitinhas, tá? Agora a gente põe para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 minutos. Lembrando que ela pode ir direto no forno, estou utilizando uma assadeira maior para servir como base, tá? Empadas assadas, olha que gracinha que elas ficam. Só de olhar já tô salivando. Olha só que bonitinha que elas ficaram. Essa é a tampinha que eu falei pra vocês, tá? A parte de alumínio fica pra baixo e assim que vocês finalizam a embalagem, tá? Se vocês forem fazer pra vender, é assim que vocês vão fechar. Por isso a importância de deixar certinho o tamanho, a altura da massa, tudo, pra conseguir fechar depois, tá? Lembrando que elas podem ser congeladas por até 30 dias, fechadinha, bem vedada, você pode deixar ela congelada por até 30 dias. Olha só que gracinha que fica. Uma ótima opção para fácil venda. E agora a melhor parte para mostrar para vocês, olha como ela fica por dentro. Delícia, né? Olha só que graça. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo grande e até a próxima.